Olá! Sabe aquela hora que a gente vai falar eu tenho em russo e trava? Fica naquela dúvida, é o меня есть ou é иметь? Pois é, se isso já aconteceu, pode relaxar, porque hoje a gente vai resolver essa confusão de uma vez por todas. Pois é, essa dúvida é, sem brincadeira, uma das primeiras barreiras que aparecem para quem está aprendendo russo. Mas ó, a notícia boa é que tem uma lógica super simples por trás disso tudo. E na hora que essa lógica clica na cabeça, tudo fica muito mais fácil. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o porquê dessa confusão toda. Depois, vamos direto para a regra dos 90%, aquela que resolve a vida na maioria das vezes. Aí sim, a gente olha o caso especial, o IMET. Para fechar, um guia rápido, um pouco de prática para fixar e todo mundo sai daqui com uma regra final que não tem como esquecer. Bora começar? Beleza, agora atenção aqui, porque essa é talvez a parte mais importante de toda essa nossa conversa. O grande segredo não é ficar decorando palavra por palavra, é mudar a chavinha na cabeça, sabe? É começar a pensar um pouquinho em russo. Para falar T do jeito que eles falam, a gente precisa largar a mão da tradução direta. E é aqui que o jogo vira. A lógica em português é eu tenho um carro. Sujeito, verbo, objeto. Simples. A lógica russa é diferente. É como se a gente dissesse perto de mim existe um carro. Ou, literalmente mesmo, comigo há um carro. Eu sei, parece estranho no começo, mas essa pequena mudança de perspectiva é o que vai destravar tudo. Então, vamos para o que interessa, a estrutura que vai resolver 90% dos casos. É sério, no dia a dia, para falar das coisas que a gente tem numa conversa normal, é isso aqui que se usa. Então, vamos focar bem no som, na pronúncia correta. Escuta só. Umenhá e este. Tenta repetir aí, mesmo que baixinho. Umenhá e este. Olha só, aqui estão as duas fórmulas essenciais. Na afirmativa, para dizer que algo existe perto da gente, usamos есть. Agora, na negativa, para dizer que não tem, a gente troca por нет. E aqui tem um detalhe crucial. Quando a gente usa нет, a palavra que vem depois muda de forma. É o famoso caso genitivo entrando em campo. Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil. Um exemplo bem simples. Escuta bem a pronúncia e repete comigo em voz alta, tá? U меня есть computer. Mais uma vez. U меня есть computer. Pronto. É assim, simples e direto. E a negativa? Vamos lá. У меня нет времени. Percebeu a mudança? Время, que é tempo, virou времени. É aquele caso genitivo em ação. Essa frase aqui, nossa, essa é para anotar e usar sempre. É uma das mais úteis que existem. Ok, então, se o Minhaies é o nosso canivete suíço que resolve quase tudo, onde é que entra o tal do e-mate? Pensa nele como uma ferramenta de precisão. Não é para usar todo dia para qualquer coisa. É para situações mais específicas, mais formais, ou para quando a gente fala de coisas mais abstratas. A palavra-chave aqui é tom. Imer tem um ar mais sério, mais formal. Não é para falar que você tem um café na mão, sabe? É para falar sobre ter um direito, ter uma característica importante ou possuir algo num sentido mais oficial, quase de documento. Para facilitar a vida, a gente pode quebrar o uso do e-mate em 4 momentos principais. 4 situações-chave. Se a frase se encaixar em uma delas, pronto, pode usar e-mate sem medo de errar. Vamos dar uma olhada em cada uma. Primeiro cenário, ideias gerais. Quando a gente fala sobre o conceito de ter alguma coisa de forma impessoal, a gente não está falando de uma pessoa específica que tem o computador, mas da ideia, do conceito geral de ter um. Vamos ouvir a pronúncia. Kaku harasho и mieć computer. Situação número 2, e essa é super comum. Sempre que o verbo ter vier depois de outro verbo, como querer, precisar ou dever, aí a gente usa e meio. Pensa assim, eu quero ter, eu preciso ter. A estrutura vai ser tipo хочу иметь. Em terceiro lugar, um caso que não tem negociação, expressões fixas. Pensa nelas como blocos prontos. A gente não mexe, só usa. Por exemplo, ter o direito é iметь право. Fazer sentido é iметь смысл. Nesses casos, a expressão nasceu com o verbo iметь e é assim que ela tem que ser usada. E o nosso quarto e último caso. Sujeitos que não são pessoas. Quando quem tem alguma coisa é uma instituição, uma empresa ou um conceito, o uso do imetí dá um tom mais formal, mais correto, são muito mais profissional, sabe? Ufa, bastante coisa, né? Mas agora a gente vai juntar tudo. A pergunta é, no meio de uma conversa, como a gente decide qual usar sem travar? Vamos montar um guia mental bem rápido e prático.
E aqui está o resumo perfeito. É para tirar um print mental disso aqui. Para o dia a dia, para falar de posse de um jeito simples e direto, é o minha jest. Para aquele tom mais formal, institucional, para as expressões fixas ou quando o sujeito não é uma pessoa, aí a gente usa imit. É um checklist perfeito. Beleza, a teoria tá na cabeça. Mas língua é prática, né? Especialmente a pronúncia. Então agora é a hora mais importante. Vamos fixar isso falando. Eu vou dizer a frase aqui e a ideia é repetir em voz alta aí do outro lado. Combinado? Vamos lá. Primeira frase, bem do dia a dia. Eu tenho um carro. Em russo fica "У меня есть машина". Vamos lá em voz alta. "У меня есть машина". Isso. Agora uma que todo mundo usa. Eu não tenho dinheiro. Em russo, a gente diz "У меня нет денег". Lembra do caso genitivo? Tá ele aí de novo. Agora é sua vez. "У меня нет денег". Vamos testar uma daquelas expressões fixas. Como se pergunta, isso faz sentido? A resposta é "Это имеет смысл". Repetindo, "Это имеет смысл". E, para fechar, aquela regra de um verbo puxando o outro. Quero ter um laptop. Em russo fica "Я хочу иметь ноутбук". Perfeito! Bom trabalho! Bom, estamos quase lá. Depois de toda essa análise, vamos simplificar tudo. Destilar todo esse conhecimento em uma única regra de ouro. Aquela para levar para a vida e nunca mais ter essa dúvida. E a regra de ouro é essa aqui, bem simples. No dia a dia, para falar de coisas concretas que a gente tem, a escolha é 99% das vezes "У меня есть". Agora, se o contexto é formal, se falamos de direitos, de ideias abstratas, ou se for uma daquelas expressões prontas, aí sim a escolha é imit. Simples assim, né? Agora a questão muda, não é mais qual usar, mas sim entender o contexto para saber quando usar cada um.